Vamos compartilhar, irmãos, um texto da palavra de Deus, Evangelho segundo São João, no capítulo 17, versos de 20 a 26. João 17, do 20 ao 26, quantos trouxeram suas Bíblias? Levantem-nas, é sempre um espetáculo gratificante, bonito. Vamos hoje compartilhar essa leitura, são só 6 versículos. Então, os irmãos que têm as suas Bíblias, que não estão na NVI, na versão nova internacional, né, vão ler um versículo e os irmãos que tiverem a NVI vão repetir. Eu gostaria que nessa parte a mídia agora não coloque, não projete o texto, para obrigar os irmãos na NVI a procurar na Bíblia, que senão eles ficam acomodados, e aí é uma covardia, né? Porque fica o texto aí para eles lerem, e os outros têm que procurar na Bíblia. João capítulo 17, versos 20 ao 26. Os irmãos que têm as suas Bíblias, que não é na versão da NVI, revisada, nova revisada, tem uma porção, mas elas diferem muito pouco. A NVI difere não muito, né? Mas tem uma palavra, um palavreado mais moderno, mais comum desses dias, não chegando a ser a Bíblia na linguagem de hoje, mas ao mesmo tempo não é também aquela linguagem mais clássica e difícil, né? Já difícil, principalmente para a nossa juventude, nos dias atuais. Então, João 17, 20, os irmãos que têm as suas Bíblias não NVI, quando eu disser 3, os irmãos vão fazer a leitura do verso 20. 1, 2, 3. Ô Hélio, vem cá, Hélio, você está com a versão diferente? Então sobe aqui. Vou te castigar, vem cá. Não, aí você faz a leitura, porque o povo precisa de um guia, meu filho. Precisa de líder. Quando eu disser 3, o Hélio vai ler de novo o versículo 20. Não, mas a Almeida difere muito pouca das outras. Quando eu disser 3, o Hélio vai começar a leitura e os irmãos que não têm a NVI vai ler junto com eles. A diferencinha é que há uma ou outra, mas muito pouca. Vamos lá então? 1, 2, 3. Não rogo somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer por mim, por meio da tua palavra. Os irmãos da NVI, minha oração, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. 21, os outros irmãos. Hélio, é você, Hélio, tem que dirigir. 21. Não, me preste a sua Bíblia, que é a versão... Ah, é? 21, pastor. 21. Os irmãos lá. Vamos lá, isso. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. NVI, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 22. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tem amado a mim. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque me has amado antes da criação do mundo. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram em tu me enviaste a mim. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem o que me enviaste. 26, o último. E eu
lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Obrigado, pastor Hélio. Vez por outra, me fazem esta pergunta: pastor, como o senhor gostaria que a sua igreja fosse? Esta não é uma pergunta difícil de responder, mas eu diria que a resposta que eu tenho, ela enfrenta enormes barreiras para acontecer, para se tornar numa realidade. Eu não tenho a menor dúvida de que o que uma igreja, que se diz Igreja de Cristo, precisa ser. É isto que o Senhor Jesus Cristo pediu na sua chamada oração sacerdotal, e que foi o texto que nós lemos. Jesus pediu que os seus seguidores, que os que criam nele, e aqueles que viriam crer nele, incluindo-nos então, nessa sua oração, tivessem uma união tão grande que formassem uma unidade, de modo a serem vistos como um corpo. Que assim como ele, Jesus, o Deus Filho, era um com o Deus Pai, assim fossem os seus seguidores inseridos de tal forma na vontade de Deus, que se tornassem realmente numa unidade visível, óbvia, declarada. Então esta é a minha resposta à pergunta: como eu gostaria que esta igreja fosse? Não. Jesus não estava falando de uma união, unidade, no sentido de sermos uma estrutura organizacional monolítica, fechada e imutável. Como também não estava falando daquele tipo de unidade que é a que une todos os que declaram o senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas, mas que é uma unidade que ninguém realmente pode ver, a não ser Deus. O Senhor Jesus estava falando da formação de uma comunidade, de uma comum unidade, dos que, se dizendo participantes do povo de Deus, possibilitem as pessoas verem isto, para, diz o Senhor Jesus, para que vendo isto possam acreditar que ele, Jesus, de fato foi enviado por Deus, como prega a mensagem cristã, como nós cristãos pregamos. Sabe, à medida que os chamados evangélicos no Brasil aumentam em números, também aumentam os chamados escândalos, envolvendo líderes evangélicos, evangélicos políticos, políticos evangélicos. Essas coisas em todos os segmentos aumentam. Mas os escândalos estão previstos. Podem e devem nos entristecer, mas não nos surpreender. Jesus disse que eles aconteceriam, que eles seriam inevitáveis, e nós nos limitamos a pensar, não devemos nos limitar a pensar que os escândalos são tão somente aqueles casos ou questões morais, quer sexual, quer financeiramente falando, esquecendo-nos de que nós estamos gerando escândalos quando não somos vistos como pessoas que, por causa de Jesus Cristo, não estão profundamente unidas, especialmente agora, neste mundo onde o egoísmo está mais do que nunca na ordem do dia. Manos e manas, nós nos dizemos uma igreja cujo propósito maior é ser uma igreja missionária, mas deixem-me dizer a vocês que fazer missões sem que a igreja demonstre ser essa união, sem que a igreja mostre ter essa unidade visível, é dar passadas gigantescas em direção ao escândalo. Amados e amadas em Cristo, há pessoas em nosso meio profundamente preocupadas com o que chamamos de evangelização, mas deixe-me dizer que evangelizar, querer atrair pessoas para o nosso meio, sem que este nosso meio seja uma demonstração inequívoca de um povo unido, é correr um risco enorme.
é correr o risco de atrair pessoas para o nosso meio e escandalizá-las. Não for a misericórdia de Deus, isso estaria acontecendo sempre e sempre. É preciso meditar com muita seriedade neste pedido do Senhor Jesus feito ao Pai, que eles sejam um em nós, ó Pai, e assim o mundo creia, para que eles, ó Pai, sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. É complicado isso, irmãos. Se pararmos e pensarmos no que Jesus está dizendo, Ele está condicionando o se crer nele à luz desta unidade da sua igreja, à luz dessa unidade daqueles que dizem que o recebem. Como é que nós estamos vivendo, irmãos, em termos de união? Como é que nós nos tratamos como família de Deus, como povo de Deus, como corpo de Cristo? Será que as pessoas podem nos ver, independentemente das nossas condições financeiras, do grau de cultura que tenhamos, da cor da nossa pele, que nós somos realmente uma família unida, saudável? Percebendo isso, as pessoas se convencerão de quão valiosa é a nossa fé. Os que creem em Jesus Cristo são chamados para serem um por causa de Jesus. Não estamos dizendo que precisamos ter os mesmos gostos. Gostos diferentes, quando existem num ambiente de respeito mútuo, enriquece a comunidade. Assim podemos ser unidos, havendo em nosso meio os que gostam muito mais dos hinos do inário do que dos chamados inetos, ou assim como temos entre nós os que gostam muito mais dos inetos do que os dos hinos do inário. Mas é o respeito nesse aspecto, em todos os demais aspectos do culto, que fazem existir uma comunidade rica de opções e ensinamentos. Sermos um por causa de Jesus Cristo não significa termos as mesmas opiniões políticas, termos exatamente as mesmas interpretações bíblicas, ou gostarmos do mesmo time de futebol. As minhas opiniões sobre o senhor presidente da República, sobre o senhor governador, sobre o senhor prefeito, como pastor, não têm de ser as mesmas opiniões dos demais membros da igreja. O que temos de sentir de forma igual é o nosso amor pela nossa pátria, é a nossa preocupação por ela, e isso tem de nos unir. Isso tem de nos fazer um corpo, unidos nesse tipo de pensamento e preocupação. Nós não podemos tolerar a heresia quando comprovada pela palavra de Deus, mas não podemos endossar a amputação intelectual. Já que não posso convencer os flamenguistas de se tornarem tricolores, unimos-nos a eles nas nossas brincadeiras. Quando um ganha e quando o outro perde, vai tudo muito bem. Acima de tudo, continuamos irmãos. A nossa unidade se manifesta em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo para nós. Ele é o Deus que se fez ser humano, o Senhor absoluto, Salvador único, suficiente. Por isso a nossa mensagem é exclusivista e antipática. Nos dias que nós estamos vivendo, cada dia mais as pessoas estão nos tolerando menos por causa desta nossa insistência. Respeito à sua religião, respeito à sua forma de querer, respeito mesmo. Se há uma coisa que eu gosto de ver é as pessoas religiosas, mas isso não significa que eu tenha de concordar com elas. Gostei muito quando John Stott, falando sobre as suas visitas ao Oriente, disse que entrou num templo budista e durante um tempo postou-se de forma reverente e educada diante da imagem do Buda e começou a pensar no que ela poderia representar. E à medida que ele pensava, ele foi comparando Buda com Cristo, né? E aí dizendo, mas ele não morreu por mim, ele não foi à cruz do Calvário por mim. Mas é admirável a veneração das pessoas por esse nome. Como essas pessoas são religiosas, os seus sentimentos são louváveis, mesmo que eu não concorde com eles. E eu tenho dito aos irmãos que eu aprendi isso como batista desde criança. Meu pastor ensinava isso. O direito do outro crer diferente é um direito sagrado.
Eu não tenho que concordar, eu tenho que expor as diferenças que eu tenho, mas sabendo que as pessoas podem pensar diferente, terem o direito de pensar diferente, não podem ser maltratados por causa disso. Nós cremos em Jesus crucificado e que Ele crucificado é Deus por nós. Irmãos, nós cremos que Jesus, sendo Deus, entrou nesse nosso mundo de lágrimas, de dor e de morte, como um ser humano, para que nós tenhamos vida. Vida no sentido real da palavra vida. E cremos que Ele ressuscitado é o Deus com a gente, hoje e para sempre. Aliás, quando nós confessamos que cremos que Deus é um ser que se auto-revela em três pessoas, mas não conseguimos viver uma unidade como igreja, estamos sendo tremendamente contraditórios em relação a esta doutrina. Se de fato aceitamos que Deus é um em três e três em um, não podemos ter problemas em sermos um como diferentes. Isto é, se de fato cremos na divina possibilidade de Deus ser um em três, aceitaremos a divina possibilidade de sermos um como irmãos em Cristo. Claro, quando isso é uma realidade, as nossas práticas revelam isto, e o mundo que nos olha não poderá dizer honestamente que a fé em Jesus Cristo é irrelevante ou é alienante. Na nossa união com as pessoas, e na nossa união as pessoas enxergarão a relevância, a importância de Jesus Cristo, porque a igreja que a fé em Cristo produz não pode ser uma porção de panelinhas, de grupinhos específicos, não é um grupo fragmentado, onde os desentendimentos se tornam em crises, porque faltam reconciliação e o perdão. É preciso pensar com muita seriedade nesse pedido do Senhor Jesus Cristo feito ao Pai, que eles sejam um em nós, o Pai, e assim o mundo creia, para que eles, ó Pai, sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Isso acontece, meus amados, isso acontece sempre que as pessoas podem nos ver como uma família unida, saudável, por causa de Jesus Cristo, É preciso meditar com muita seriedade neste pedido do Senhor Jesus feito ao Pai, que eles sejam um em nós, ó Pai, e assim o mundo creia, para que eles, ó Pai, sejam levados a uma plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste, porque percebendo isto, dissemos, as pessoas se convencerão do quão valiosa é a nossa fé, mas as pessoas também se convencerão do poder da obra do Senhor Jesus. Manos e irmãs, nós vivemos dias de busca pelo maravilhoso, pelo chamado poder. As pessoas querem ver as coisas acontecerem nos cultos, mas a maior demonstração de poder é vivermos em comunhão uns com os outros, e nós compreendermos, e nós nos compreendermos e nos perdoarmos, e nos identificarmos então com a família de Jesus Cristo. De que adianta toda noite aqui termos o que chamam de explosão de milagres, de coisas estranhas, sobrenaturais acontecendo, e as pessoas continuam de mal umas com as outras, continuam sem se amar outros, isso é uma tremenda hipocrisia. Isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é vista pela unidade que possui. No livro dos Atos dos Apóstolos, um dos livros que compõem o Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, quando Lucas nos fala da ação do Espírito Santo sobre a primeira igreja cristã organizada, antes de proclamar que os apóstolos faziam grandes maravilhas, ele diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Antes dos sinais maravilhosos, ele disse, era um o coração e a alma daquele povo. Atos 4:32. Então, antes das manifestações maravilhosas, havia a união da igreja. Ora, que poder maior, que maravilha maior existe do que ser salvo ou salva por Jesus Cristo? Não pode haver milagre maior em nossas vidas pessoais. É isso que nos dá a certeza da vida eterna juntinhos de Deus, é isso que nos faz esperar a morte, não como uma desgraça, mas como o nosso encontro maravilhoso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas se como salvos não conseguirmos manter comunhão uns com os outros, de alguma forma, vamos acabar negando essa maravilhosa graça da salvação. Sem comunhão uns com os outros, nós negamos a eficácia da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se esta é uma obra de amor, e é uma obra de amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,16. Mas se esta obra não consegue fazer com que nós nos amemos, nós estamos negando a eficácia desta obra. Poderemos gritar o quanto quisermos nas praças, na mídia, que Deus ama o mundo, e o nosso grito não passará de sons que as pessoas não conseguem entender. Sem comunhão uns com os outros, nós negamos a eficácia da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Afinal, se esta é uma obra de misericórdia, e é, tanto que o apóstolo Paulo diz, não somos salvos por nossas obras de justiça, mas sim pela misericórdia daqueles que nos salvou, mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, Tito 3,5. Mas se esta obra não faz existir em nosso meio a misericórdia, é porque nós estamos negando a eficácia desta obra. Porque quando não há unidade, quando não há união na igreja, está faltando amor, está faltando a misericórdia, e aí está faltando a verdadeira religião que se chama Jesus Cristo. É preciso pensar com muita seriedade nesse pedido do Senhor Jesus feito ao Pai, que eles sejam um em nós, ó Pai, e assim o mundo creia, para que eles, ó Pai, sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Percebendo isto, as pessoas serão convencidas do quão valiosa é a nossa fé, serão convencidas do poder da obra do Senhor Jesus e ainda serão convencidas de que nós realmente estamos interessados na felicidade eterna delas, e é por isso que nós pregamos a elas o Evangelho. Nós queremos ser conhecidos como uma igreja que ama missões, porque ama a pregação do Evangelho não só nesse bairro, não só nas nossas casas, mas em todos os cantos da terra ou até os confins da terra. Que ama a evangelização porque ama as pessoas que ainda não tiveram o seu encontro com Jesus. Que não gostem, irmãos, é direito. Mas infelizmente, nós cremos que existe a perdição eterna. A pessoa que mais falou sobre a perdição eterna foi Jesus Cristo. Misericordioso, bondoso, amoroso, mas foi o que mais falou sobre o perigo da perdição eterna. Foi ele que falou do fogo que não apaga, do bicho que nunca morre, do ranger de dentes. E isso nos apavora. E quando nós nos vemos livres disso, não porque nós fizemos alguma coisa para isso, mas porque entendemos que Jesus Cristo fez por nós e nós recebemos isso para nós, como é que a gente fica com isso só para nós? Como é que a gente não quer se incomodar, às vezes, com os que não têm essa mensagem? Se querem receber ou não é outra situação, mas quantos querem, mas não estão recebendo? Porque essa palavra não está chegando para eles. Lembram-se de Paulo? A salvação vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? É por isso que está escrito aqui em cima, que o propósito maior dessa igreja será uma igreja missionária. Como é que há membros da nossa igreja que não conseguem se comover com isso, não conseguem se preocupar com isso? Não, o que mais nos importa não é aumentar o número das pessoas que vão se tornar membros da nossa igreja. Se isso estivesse sendo, irmãos, realmente o nosso pensamento, nós estaríamos pintando de forma retorcida, errada, a figura de Jesus Cristo. Mas é preciso pensar na figura do Jesus crucificado, daquela personagem de figura assim, retorcida, solitária, torturada, mal cheirosa, numa cruz,
como a única possibilidade de sermos salvos e salvas, e morrermos salvas e vivermos salvos a vida eterna. Esse é o sentido maior da pregação do Evangelho, e é por isso que nós não queremos que ninguém hoje saia daqui perdido ou perdida, sem crer em Jesus. Não, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus. Por mais forte ou mais contundente que seja o meu discurso, não vai convencer você. Mas o Espírito Santo de Deus pode convencer, se ele olhar para o seu coração e ver que você está preocupado com isso. Que você pode duvidar, que você pode não concordar, que você pode questionar, mas lá dentro você tem essa preocupação. Eu quero conhecer a verdade, eu preciso saber da verdade. Qual é a verdade? E aí a obra começa a ser feita pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Vocês que estão hoje aqui, ou que estão sendo alcançados agora pela nossa internet, mas que ainda não se entregaram realmente a Jesus Cristo, porque não entenderam que a cruz aconteceu por causa de vocês. A cruz foi por minha causa, eu matei Jesus, vocês mataram Jesus. Foram os nossos pecados que mataram Jesus Cristo, vocês precisam acreditar. E nós, irmãos amados, irmãos e irmãs em Cristo, nós precisamos reforçar esse tipo de fé, de convicção, para que acreditemos que só o Evangelho pode redimir as pessoas e que as pessoas possam acreditar que nós estamos realmente preocupadas com o destino eterno delas e não temos outra preocupação que não essa. Precisam acreditar que nós estamos profundamente interessados na felicidade eterna das pessoas e por isso nós insistimos em lhes anunciar Jesus Cristo crucificado por causa dos nossos pecados. Anunciar Jesus Cristo ressuscitado para poder sentir o quanto dia a dia na vida muda, porque com Jesus vivo em nosso dia a dia, nós descobrimos uma coisa maravilhosa: a nossa vida interessa a Deus. Deus se importa com elas. Mas, meus irmãos e irmãs, se as pessoas que queremos alcançar com o Evangelho da Redenção não perceberem que, como irmãos que nós dizemos ser, não estamos unidos em torno da cruz de Jesus Cristo, e que por isso falta a unidade em nosso meio, como é que elas vão acreditar que nós as amamos, que nós realmente estamos preocupados com elas? Pai, que eles sejam um, foi o que Jesus pediu na sua oração dita sacerdotal. Nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para segui-lo, e isso significa sermos aperfeiçoados na unidade. Sabe, nós todos somos pessoas contraditórias, mas em Jesus Cristo nós podemos aprender, nós podemos crescer nas nossas contradições uns com os outros, de forma que essas nossas contradições não se tornem, contradições em relação a Deus. Nós somos diferentes, mas em nossas diferenças, o Espírito Santo de Deus nos faz crescer. É preciso deixar claro isso ao mundo, que as nossas diferenças em Jesus Cristo nos fazem nos unir como irmãos em Cristo, como marido e mulher, como pais e filhos. Temos de ter a certeza que as pessoas que nós convidamos para aceitar Jesus Cristo como Senhor absoluto, Salvador único, paz completa, temos de ter a certeza de que elas vão entrar para uma comunidade onde se procura intensamente viver uma união, onde as diferenças podem continuar, mas não devem humilhar, onde as diferenças são materiais para edificar, para fazer crescer e mostrar ao mundo que o Evangelho é realmente o que a Bíblia diz que ele é, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, durante alguns instantes. E eu quero pedir a você que já teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, reconhecendo, né, a sua carência da misericórdia de Deus,
Há um hino no nosso cantor que diz assim: não sei por que o amor de Deus a mim se revelou. Eu não sei, mas eu sei em quem tenho crido. Pense dessa forma. Retorne no seu caminho, talvez afastado do Senhor. E se porventura você que está conosco nesta noite ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, se você ainda não fez de Jesus o centro da sua vida, da sua história, da sua devoção, pense nisso, com muito carinho, com muita seriedade. Se você quiser que nós nos ajudemos em relação a isso, enquanto as pessoas estão de olhos fechados, estão orando, levante a sua mão onde você estiver, na galeria, à minha esquerda, aqui na nossa nave, para que os pastores possam depois ajudar você. Os irmãos conhecem a minha prática, eu não insisto nisso. Não estou discutindo outros que insistem nos seus apelos, cada um tem um jeito, não é? Mas eu fico muito à vontade em relação à ação do Espírito Santo de Deus. Se Ele estiver tocando no seu coração, não feche o seu coração. A Bíblia fala sobre isso, para não endurecer o coração. Mas eu não entendi, eu tenho dúvidas. Sim, mas por isso nós estamos lhe oferecendo ajuda para a gente conversar. Se você estiver nos ouvindo pela internet, ou nos assistindo, perdão, pela internet, também quiser participar disso, deixe o seu endereço, uma maneira de nós entrarmos. Praze aos céus que ninguém saia hoje desta igreja sem essa decisão de seguir a Jesus e com a certeza de que isso já está acontecendo na sua vida. Amém.